Olá, tudo bem? Eu sou o Álvaro Justin, também conhecido como Turicas, e eu sou programador. Eu comecei a programar com 14 anos de idade e a programação tem aplicações em diversas áreas, inclusive no jornalismo. Eu vou mostrar um pouquinho aqui de uma linguagem chamada SQL durante essa semana, em que você vai conseguir aprender como trabalhar com bases massivas. Sabe quando você tenta abrir aquela planilha no Excel e não rola porque tem muito dado, tem mais de 1 milhão de registros, por exemplo? Então, nessa semana a gente vai aprender a colocar esses dados num banco de dados e rodar diversas consultas, filtros, recortes, agrupamentos e um monte de coisa legal. Vamos lá? Então, aqui nos slides estão os meus contatos, fiquem à vontade para entrar em contato, interagir no fórum, durante as aulas. Então, durante a semana a gente vai aprender o que são bancos de dados, o que é essa linguagem SQL, a gente vai aprender a acessar, filtrar registros de uma ou mais tabelas do banco, ordenar, limitar, organizar os resultados, exportar esses resultados para planilhas para que você possa trabalhar nos softwares que você já trabalha hoje para fazer gráfico, para fazer outros tipos de análise. A gente vai aprender também a agrupar dados, isso é muito legal, principalmente quando a gente tem microdados, e também cruzar dados de tabelas diferentes, o que é incrível, dá para você fazer coisas bem interessantes, cruzando dados de bases totalmente diferentes, por exemplo, vindo de órgãos públicos diferentes. Então, nessa primeira aula, a gente tem uma introdução, a gente vai instalar todos os softwares necessários, a gente vai baixar os dados que a gente vai usar durante essa semana. A gente vai começar com os dados de 2018 e depois a gente vai utilizar dados desde 2008 que estão disponíveis no repositório de dados do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, durante essa aula, então, a gente vai instalar o programa, entender os conceitos mais básicos, baixar os dados, deixar tudo rodando para que nas próximas aulas a gente possa fazer as análises mais profundamente. Só recapitulando o que você já aprendeu nas outras aulas, sempre que a gente tem os dados em formato de tabela, a gente vai ter colunas e linhas, né? A gente pode chamar as colunas também de campos e as linhas de registros. Então eu vou intercambiar esse tipo de nomenclatura aqui durante as aulas, mas colunas são os campos e as linhas são os registros. Lembrando que para cada coluna a gente vai ter um nome e um tipo de dado. Então, por exemplo, a coluna ano, nesse exemplo aqui, ela é um número inteiro, certo? A coluna cidade é um texto, a coluna ouro é um outro número, e por aí vai. Num banco de dados, a gente não pode trabalhar com dados diferentes na mesma coluna. Então, numa planilha, se eu, por exemplo, eu digitar aqui um texto nessa coluna ano, ela não vai reclamar. Num banco de dados, isso é errado. Eu tenho que manter sempre o mesmo tipo para cada coluna. Por quê? Porque na hora de fazer os filtros e os agrupamentos, daí o banco de dados precisa que o tipo desse dado seja exatamente o mesmo para que ele consiga fazer isso de maneira consistente, beleza? Então, existem diversos sistemas, diversos softwares que gerenciam bancos de dados. A gente chama de SGDB, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Esses sistemas foram feitos para gerenciar muita informação, muita mesmo. Estou falando de milhões, talvez bilhões de registros em dezenas ou centenas de tabelas, tá? Qual que é a diferença de um software desse para um software de planilha eletrônica? Bom, o software de banco de dados foi desenvolvido para trabalhar com quantidade muito grande de dados. Então ele vai ter um desempenho muito melhor. Quando, por exemplo, você abre uma planilha no Excel, no Spreadsheets ou no LibreOffice Calc, essa planilha, todos esses dados são colocados na memória do seu computador. Então, se você tem pouca memória ou se a planilha é muito grande, esse software vai ficar lento conforme a planilha vai crescendo de tamanho. Isso não acontece necessariamente com os sistemas de banco de dados, porque eles foram feitos para não colocar tudo em memória e trabalhar justamente com essas quantidades grandes. Tem várias otimizações que já foram feitas para isso, beleza? Eu coloquei aqui alguns exemplos de softwares de gerenciamento de bancos de dados. A gente vai trabalhar com o SQLite, que é o primeiro ali, que é software livre, mas tem também o Postgres, que eu utilizo bastante, tem o MySQL, MariaDB, o Microsoft SQL Server e o Oracle Database. Esses dois últimos são softwares privativos, você precisa pagar para utilizar. Os outros que eu citei aqui são softwares livres e gratuitos, você pode baixar e utilizar na sua máquina. Bom, mas esses softwares de banco de dados, eles não falam diretamente com seres humanos, eles precisam de uma linguagem, e SQL é justamente essa linguagem, é a linguagem que os bancos conseguem falar, tá? E para a gente poder se comunicar com esse banco, a gente precisa de um outro programa. Então, tem esse programa, que é o banco de dados, que é responsável por armazenar os dados, fazer as consultas e tudo mais. Tem essa linguagem SQL, que é a forma como a gente vai se comunicar com ele.
E tem um outro programa desse lado aqui que a gente chama de interface. É um programa que vai nos ajudar a fazer essa comunicação com o banco de dados. Existem vários programas que são interfaces para bancos de dados. A gente vai usar aqui durante esse curso o DB Browser, ou DB Browser for SQLite. Esse camarada, ele conecta em banco de dados SQLite, mas existem outros softwares de interface que, por exemplo, conectam em outros sistemas de banco de dados. Aqui eu coloquei o dbeaver, o pgadmin, o adminer e o MySQL Workbench como exemplos. Tá? Cada software desses de interface vai conectar num sistema de banco de dados diferente e vai ter funcionalidades diferentes, vai ter a interface diferente, mas o que você vai aprender aqui durante essa semana é a linguagem SQL. Essa linguagem é universal. Então não importa se você está trabalhando com SQLite, com Postgres, com MySQL, MariaDB, não importa. Você aprendendo SQL, você consegue utilizar isso em qualquer banco de dados. A gente vai usar o SQLite e o DB Browser aqui durante esse curso, mas lembrando, você pode utilizar esses conhecimentos em outros sistemas de banco de dados também. O SQLite é um banco de dados bem simples, mas ele é muito poderoso. Ele é utilizado, por exemplo, em praticamente todos os aplicativos de celular e é o banco de dados mais utilizado no mundo hoje. Mesmo sendo simples, ele é bastante robusto, ele consegue fazer bastante coisa e vocês vão ver ao longo da semana o que a gente consegue fazer com ele. Bom, então agora você vai entrar em sqlitebrowser.org, vai baixar o instalador do SQLite, lembrando que tem que ser a versão 3.11 ou uma versão mais recente. Ela está disponível para Windows, GNU Linux e Mac OS X, então baixa lá para o seu sistema certinho. Se o seu computador for muito antigo, lembra de baixar a versão de 32 bits, vai ter lá a versão de 64 e 32 bits. Então pausa o vídeo agora, baixa e instala, aí é por sua própria conta a instalação. Em geral é só clicar Next, Next, Finish, você vai ter tudo instalado bonitinho. E aí, baixou? Já instalou? É muito importante que você termine essa etapa para a gente prosseguir, beleza? Então se você não conseguiu, tenta perguntar no fórum, procura no Google qual é o problema que aconteceu, mas é muito importante que você tenha terminado a instalação agora para a gente prosseguir. Bom, a segunda etapa é baixar os dados que a gente vai trabalhar. Então, para começar, a gente vai trabalhar com os dados das eleições de 2018. Você vai entrar nesse link aqui, que está na tela, e vai baixar o arquivo eleições2018.sqlite.gz. Depois de baixar esse arquivo, você vai descompactá-lo. Aí você pode usar o software que você quiser, o WinZip, o WinRAR, o software que tiver instalado no seu sistema operacional para descompactar. Esse .gz significa que o arquivo está compactado, tipo um arquivo .zip. Beleza? Então, baixa esse arquivo, descompacta ele e aí a gente vai trabalhar com ele já lá dentro do SQLite Browser. E só para você saber de onde vieram esses dados. Lá do repositório de dados eleitorais do TSE. O TSE consolida vários dados eleitorais, tem candidatura, declaração de bens, doação de campanha, voto, tem um monte de coisa. Eles consolidam lá esses dados e disponibilizam para download. Qualquer pessoa pode entrar lá e baixar. Eu já fiz um trabalho de baixar esses dados, normalizar, limpar, enfim, fiz um trabalho aí de limpeza de dados, e esses dados que a gente vai utilizar durante esse curso são esses dados já limpos. Eu deixei aqui também o link para o repositório no GitHub, que tem o código que eu fiz em Python para baixar esses dados, normalizar, limpar tudo, e também o link no Brasil.io, em que eu disponibilizo esse dataset para consulta, caso você queira dar uma olhada lá nos dados, como é que eles estão, sem precisar baixar tudo, beleza? Tá, então agora eu tenho os dados, tenho o software instalado e eu preciso aprender SQL, né? Então vamos entender rapidinho o que é SQL. É uma linguagem, SQL significa Structured Query Language, então é uma linguagem para se comunicar com esse software de banco de dados, como eu já falei, e ela serve para um monte de coisa. Por exemplo, selecionar registros numa tabela, filtrar, agrupar, ordenar os registros, criar novos registros, atualizar, apagar, deletar a tabela, criar tabela, enfim, dá para fazer um monte de coisa, tá? Muita coisa. A gente vai focar aqui nesse curso em selecionar registros de uma tabela. Por quê? Eu vou considerar que a gente já baixou os dados de algum lugar, a gente vai importar esses dados no banco, a gente não vai precisar ficar criando, atualizando e deletando registros. Isso em geral acontece se você, por exemplo, está desenvolvendo um sistema, tipo um site que tem um cadastro, e aí quando a pessoa se cadastra, você cria um registro nessa tabela. Beleza? Então a gente vai trabalhar aqui, digamos, com dados estáticos. Uma vez que a gente tem importado esses dados, a gente só vai fazer consultas desses dados. A gente então vai focar durante a semana só na parte de selecionar os dados que a gente quer, o recorte que a gente quer, enfim, com os agrupamentos que a gente quer para ter os resultados esperados, beleza? Agora então vamos abrir esse banco de dados no DB Browser para você executar a sua primeira consulta SQL. Eu vou abrir aqui o software, lá no menu File eu vou em Open Database. Talvez o seu esteja em português, arquivo, abrir base de dados. Daí eu vou procurar aqui
eu baixei nessa pasta aqui. Eu vou procurar o arquivo já descompactado, lembrando que você tem que descompactar o arquivo, e ele vai abrir aqui. Se aparecerem essas tabelas aqui, significa que tudo funcionou. Ou seja, eu tenho bem declarado 2018, é uma tabela, e candidatura 2018 é outra tabela. Se eu apertar nessa setinha aqui, eu vejo que aqui dentro tem as colunas dessa tabela. Aqui, mais à esquerda, tem o nome da coluna e aqui tem o tipo de dado dessa coluna. Então, por exemplo, a coluna ano eleição é um número inteiro, integer. A coluna, vamos ver aqui, número turno é também um inteiro. A coluna nome, por exemplo, é um texto e por aí vai. Então, fica aí já como exercício pós-aula, você olhar esses dados aqui, essas colunas aqui, para você já ir entendendo mais ou menos aí o contexto dos dados em que a gente vai trabalhar. Aqui em cima a gente tem algumas abas, tá? A aba Browse Data, que é a segunda aba, ela mostra para a gente os dados que estão nessa tabela. Então você consegue aqui ir navegando nas informações que estão lá como se fosse uma planilha gigante mesmo, tá? E essa outra abinha aqui, Execute SQL, é a aba onde a gente vai digitar os nossos comandos SQL. Só para vocês saberem, a gente tem aqui nesse banco de dados, o tamanho dele é de 33 megabytes descompactado, e as tabelas, a tabela de candidatura tem 29.145 registros, são todas as candidaturas de 2018, incluindo as que foram para o segundo turno, e a tabela de bem declarado, que tem os bens que foram declarados pelos candidatos, tem 93.266 registros. Isso significa que, em média, os candidatos, né, declararam mais de um bem, em torno de 3 e poucos bens por candidato, na média. Beleza? Depois a gente vai trabalhar com os dados desde 2008, aí a gente vai estar trabalhando com milhões e milhões de registros. Então vamos começar a primeira consulta, sua primeira SQL. A primeira delas é o select asterisco from e o nome da tabela. Então, o que eu estou falando aqui para o banco de dados? Falando, me conta tudo, me dá tudo, todas as informações que tem nessa tabela. Voltando aqui, nessa abinha de executar SQL, eu vou então escrever select, espaço, asterisco, espaço, from, espaço e o nome da tabela. Aqui eu vou escrever o nome da candidatura underscore 2018. Se eu começar a digitar e apertar Tab, ele completa para mim já com o nome, porque ele sabe quais são os nomes das tabelas, então ele já tem essa facilidade. Depois de digitar exatamente assim, lembrando, onde eu digitei espaço, digito espaço. Onde eu coloquei underscore, coloca underscore. Digita exatamente desse jeito. E aí, terminando aqui, você clica nesse botãozinho de play, que ele vai executar a consulta. Um atalho para esse botão é Ctrl Enter, ou F5, ou Ctrl R. Então eu vou clicar aqui, a consulta vai ser executada e o resultado vai vir aqui embaixo. Então ele me diz aqui, ó, ano eleição, é uma coluna que foi devolvida, código eleição, tem várias colunas aqui, tá vendo? Muita coisa, bastantes informações sobre cada candidato. Tem até o e-mail do candidato, pra você ter noção. E aqui embaixo ele me fala o seguinte, olha só, a execução dessa consulta foi finalizada sem erros, né, ou seja, a consulta estava certinho, o código que você escreveu estava certo. O resultado tem 29.145 registros, que é justamente a quantidade de candidaturas, e essa consulta foi executada em 925 milissegundos, ou seja, em menos de um segundo ele foi lá na tabela, pegou todos os dados e exibiu aqui pra gente o resultado, beleza? Então agora é importante que você faça isso. Lembrando, abre o software, o DB Browser, abre o banco de dados, clica na parte de executar SQL, digita essa consulta, select asterisco from candidatura 2018, clica no botão para executar consulta e é importante que você veja aqui o resultado. Beleza, então se você conseguiu chegar até aqui, agora o seu exercício depois de terminar de ver esse vídeo vai ser explorar os dados que estão disponíveis nas duas tabelas. Lembrando que para a tabela bem declarado você tem que mudar lá no select asterisco from bem declarado, em vez de ser from candidatura, beleza? Então explora esses dados, vê quais colunas que tem ali, quais colunas que são interessantes, que na próxima aula a gente vai começar a filtrar os dados dessas colunas, beleza? Até a próxima!